Olá, terceira série do ensino médio, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rosângelo Assis, de Filosofia do Centro de Mídias do Amazonas. Vamos ver o que vai acontecer nessa aula? É a nossa aula de número 20. Nosso objeto de conhecimento, economia, produção, capital e trabalho são consequências de experiências humanas estabelecidas historicamente em diferentes contextos culturais e sociais. Formas de organização econômica e transformações técnicas, tecnológicas e informacionais ao longo do tempo. Novas formas de trabalho, produção e configurações de mercado no mundo atual. Desigualdade social, exclusão digital e precarização das relações de trabalho. No detalhamento, o trabalho e a questão da dignidade do ser humano. Preparados, então? Venham comigo e vamos à nossa aula. O trabalho, né? O trabalho e a questão da dignidade humana. Vamos entender um pouco isso, né? Será que tem a ver essa questão de trabalho e dignidade, né? Tem até umas frases antigas que o trabalho dignifica o homem, mas será que dignifica mesmo? Qual é a ideia de dignidade do homem, então? Esse conceito de dignidade humana, ele se forma, sim, no e pelo trabalho. Essa afirmativa, ela é verdadeira, mas tem muitas nuances aí dentro da afirmativa. Será que esse trabalho está realmente trazendo essa dignidade com um salário justo, né? Com condições adequadas para o trabalho? Ou está escravizando o homem? Porque se está escravizando, então não tem nada a ver com a questão da dignidade. É na construção pessoal e individual que o homem se torna pessoa e auxilia, né, a dar existência histórica a esses dois fundamentos constitucionais, que é a questão da dignidade e a questão do trabalho, tá? E desse modo aí, vai se ajudar o quê? A construir a nação brasileira como instituída, né, intuída pelos constituintes. Portanto, é essa a ideia, tá? Quando nós falamos de trabalho e dignidade. Nós vamos entender um pouquinho isso aqui, tá bom? Olha só, a proteção ao trabalho é uma das formas, vejam bem, olha a frase aqui, a proteção ao trabalho é uma das formas de assegurar a dignidade da pessoa humana. Não é única, né? Mas é uma das formas. Então, dessa forma, o direito ao trabalho e sua defesa também é um modo de respeitar os direitos humanos. Então, estamos muito claros aqui, né? Temos que proteger esse direito ao trabalho, que vai ser uma das formas de dignificar a pessoa humana, tá bom? Mas, nesse sentido, como eu já venho falando para vocês, não é só dar o trabalho em si, mas que esse trabalho realmente possa levar a essa dignidade, que as condições desse trabalho possam levar, que os direitos que o trabalhador tem possam levar a essa dignidade, tá bom? É muito mais amplo do que simplesmente falar que o trabalho dignifica o homem, tá? Porque se for assim, a gente vai ver um pouquinho nas nossas aulas, se for assim, lá na escravidão, lembra da época da escravidão no Brasil? Pois é, então o escravo era digno o trabalho que o escravo fazia? É um questionamento, a filosofia está aqui para levantar esses questionamentos aí, né? Muito bem, então, o que significa o trabalho para a dignidade humana? Olha só, durante toda a história do sistema capitalista, o trabalho sempre foi evidenciado como um instrumento de processo produtivo. Nós estamos falando do capitalismo aí, tá? O trabalho é um instrumento de processo, desse processo produtivo como um todo. No entanto, ao passar por uma progressiva evolução, passou-se a inseri-lo como mecanismo de construção da cidadania. Vocês estão vendo aí? Estão percebendo? São dois caminhos aí, né? Como instrumento de um processo produtivo,
né? O trabalho é esse instrumento, mas também é um mecanismo do quê? De construção da cidadania. Portanto, o labor, ele é considerado como um direito fundamental e inerente à dignidade da pessoa humana, sendo esse direito estabelecido pela Constituição Federal. Tá? Nós estamos falando da nossa Constituição Federal do Brasil. E por esta, ele é tratado como primazia. Então, é um direito fundamental, constituído ali, tá certo? O homem, ele deve ser visto como parceiro do processo produtivo e não pode ser admitido uma visão de trabalho banalizada ou desprezada. Olha só, gente, como é importante a gente estudar, né? Como é importante a gente conversar sobre essas questões aí, tá? É um direito considerado fundamental e por isso mesmo o trabalho não podemos ter uma visão de um trabalho banalizado, desprezado. A dignidade humana, ela está diretamente ligada, o quê? À imperiosa necessidade de trabalho. Imaginem um pai de família sem trabalho. Imagine um pai de família que não recebe o suficiente para sustentar a sua família. Um pai de família, mas vou falar aqui também uma mãe de família, porque hoje muitas vezes a mulher se vê sozinha, né, nesse processo de cuidar da família. Cadê o homem? Já foi embora, não é verdade? Então, essa dignidade humana, ela está ligada a essa necessidade de trabalho, pois essa necessidade de trabalho é vista como a principal forma de valorização do indivíduo e uma das mais razoáveis maneiras de se alcançar a melhoria da odierna conjuntura social. O que é isso, professor? Da conjuntura social do nosso dia a dia, daquilo que nós estamos vendo aí. Essa carteira de trabalho aqui, ela é muito importante na mão do trabalhador, né? Porque ele se sente digno quando ele tem essa carteira e pode sustentar a sua família. Quando ele tem essa carteira para sustentar a sua família, dentro do quê? De um processo de trabalho coerente, né, com aquilo que ele pode realmente fazer para sustentar a sua família. E não de uma forma banalizada. Pronto, está aqui a sua carteira de trabalho. E agora? Agora vai ganhar de qualquer jeito. Não é assim. Perfeito, então? Nesse sentido, gente, a flexibilização das normas de trabalho e a pejotização são formas individualistas do empregador de alavancar o seu crescimento econômico em detrimento dos direitos trabalhistas dos empregados, tá? Então, hoje, existe uma flexibilização muito grande da questão das normas de trabalho. E muitas vezes, o próprio empregador, o que ele faz? Ele se coloca como patrão dele mesmo, para burlar as leis trabalhistas. E isso daí, realmente, é uma maneira de enganar o sistema, não é? E ao mesmo tempo fazer com que aquele que está ali na necessidade, precisando desse emprego para trazer um pouco de dignidade à sua família, também não vai ter condições. Então, essas normas, essas regras, essas leis que existem isso aí, é justamente para quê? Para trazer uma equidade maior nesse processo todo aí. Não se pode, contudo, permitir que o empregador se utilize de artifícios que agridam o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, ou qualquer outro direito, né? E garantia resguardado pela Constituição Federal. Está lá na Constituição Federal. Então, o empregador não pode burlar isso daí. Ele tem que entender, né? Ele tem que entender a importância da dignidade da pessoa humana e que está garantido na lei. Está lá na nossa Constituição. Nós vamos já ver isso daí. Professor, o senhor está falando tanto que está na nossa Constituição. Aonde está na Constituição? Vou já mostrar para vocês. Olha só. Vamos ver agora as transformações do trabalho na construção da dignidade humana. Um pouquinho de história aqui para vocês. Olha só. A dignidade humana,
ela está sim diretamente ligada ao trabalho, pois ela é vista como a principal forma de valorização do indivíduo na sociedade. Se eu tenho um trabalho digno, né, eu sou valorizado também dentro dessa sociedade aí. Perfeito? Da mesma forma, o trabalho, ele passou e ainda passa por inúmeros avanços, desde lá da colonização do Brasil, né? A questão da dignidade humana, ela também passa por transformações. Então tem toda uma história. Quem conhece um pouquinho da história sabe disso daí, né? O processo que levou até chegarmos a essas leis que nós temos hoje, que garantem muitos direitos aos trabalhadores, né? Assim como tem direitos aos empregadores, também tem os direitos aos trabalhadores. Mas isso foi um processo, foi um avanço que a gente foi conseguindo ali, desde lá da colonização. Olha só, vamos lá. No período colonial, lá do Brasil colônia, o trabalho escravo era considerado o quê? Algo natural. Então, talvez as pessoas naquele tempo falassem que aquele trabalho dignificava as pessoas, né? Assim também como a ideia de matar e perseguir pessoas simplesmente pela cor da pele. Era algo natural, lá no início, no Brasil colônia. Em 1888, foi promulgada a Lei Áurea. Estão lembradas dessa lei? Vocês estudaram isso em história. A qual pôs o quê? Pôs fim à escravidão, que dava direito de posse a uma pessoa sobre a outra. Imagina, eu tenho direito de posse sobre uma pessoa, né? Essa pessoa é por direito minha. Eu posso fazer o que eu quiser. Olha só que absurdo, né? Dessa forma, os ex-escravos, eles puderam recuperar um pouco de sua dignidade como seres humanos. Eram escravos, trabalhavam, estavam ali, né? Então, eles puderam recuperar um pouco com essa lei. Não quer dizer que foi mil maravilhas, não. Assinou a lei, pronto, a escravidão acabou, parou de acontecer. Não foi bem assim, não. Nós vimos lá no início que é todo um processo demorado. E ainda hoje, a gente sabe que existe escravidão. Ainda hoje nós sabemos. De quando em quando nós vimos nos noticiários, né, alguma coisa, alguma notícia sobre pessoas que estão escravizadas aqui no Brasil. Olha só que interessante, em pleno século XXI. Desde então, voltando aqui um pouquinho à nossa história, desde então, houve incontáveis mudanças no trabalho. Olha a questão da dignidade começando a chegar aqui, tá? Não era só, pronto, eu tenho trabalho, eu tenho dignidade. Não foi só isso. Olha só, a busca pela qualidade de vida, a busca pela realização pessoal, a própria tecnologia que chegou para ajudar tanto empregadores como empregados, né? Ela modernizou esse ramo aí de várias maneiras. Então, gente, embora ainda haja focos de infrações à integridade humana, em que as pessoas são vítimas do trabalho forçado e discriminado. Apesar disso tudo aí, apesar desses focos ainda de discriminação, muita coisa já foi mudada. Muito já se avançou nesse processo aí. Precisamos avançar mais? Sim, com certeza precisamos avançar mais e muito ainda, né? Mas já conseguimos, né, dar alguns passos fundamentais para isso daí. Tá bom? Muito bem, olha só. Vale ressaltar aqui que todos os seres humanos, independente de raça, cor, classe social, têm direito à dignidade social. Olha o que eu estou falando aqui, de dignidade social. Eu não estou falando só de dignidade humana, né? Eu estou falando de dignidade social. Cabe, então, aos órgãos estatais garantir esse direito para todos os cidadãos, reforçando o quê? A fiscalização para trabalhos discriminados e promover atividades assalariadas dignas para todos os cidadãos. Olha o que o Immanuel Kant fala aqui para nós. Vou trazer um filósofo aqui agora.
que vai reforçar aquilo que eu acabei de falar aqui para vocês, né? Immanuel Kant, ele diz assim, que cada coisa, cada objeto, tudo que está aí no mundo, tem o seu valor. Mas o ser humano tem o quê? Dignidade. Olha só que interessante, é uma frase muito forte essa daqui, né? Dá para a gente ficar horas refletindo sobre ela aqui do ponto de vista filosófico. E Kant traz essa para nós, né? Essa reflexão. Tudo tem valor, mas nós, seres humanos, temos o quê? Dignidade. Então vamos fazer o seguinte, vamos entender o que é esse princípio da dignidade humana? O que é, então, esse princípio da dignidade humana? O princípio da dignidade da pessoa humana é um conceito filosófico e abstrato. Olha só, ele é filosófico e abstrato, que determina o quê? O valor inerente da moralidade, espiritualidade e honra de todo ser humano, independente da sua condição perante a circunstância dada. Não interessa a circunstância dada à pessoa, não interessa o momento histórico em que ela nasceu, né? A situação a qual ela está vivendo, não interessa, ela tem direito a essa dignidade. Tá? É um valor inerente da moralidade, espiritualidade e honra. Portanto, é um princípio fortemente influenciado lá pelo pensamento iluminista dos séculos 17, 18, que vai influenciar o quê? O pensamento dos intelectuais da época, tá? E até a constituição de países que passaram por revoluções burguesas no período, como, por exemplo, a França e os Estados Unidos da América. Então, esse pensamento iluminista aí, ele vai influenciar, ele vai trazer essa ideia da importância da dignidade humana, tá? Então, os pensadores desse período aí, né, na França, por exemplo, a ideia de liberdade, igualdade, fraternidade, estão baseada nesse pensamento iluminista aí, na questão da dignidade humana. Perfeito? Então, embora o princípio da dignidade humana seja o princípio mais importante do ordenamento jurídico brasileiro, ele se trata de um conceito abstrato. Olha só que interessante. É o princípio extremamente importante na Constituição brasileira. Vocês vão perceber isso daí. Mas ele é um conceito abstrato, sem fundamentos ou explicações únicas ou pacificadas, o que faz com que o debate seja um tema sempre muito controverso. A gente acaba debatendo muito isso daí por causa dessa sua abstração. Nós temos correntes teóricas que compreendem o princípio da dignidade humana como principal guia do direito, tá? Tem como propósito a efetiva e completa análise e ponderação do ser humano, enquanto tal dentro da esfera jurídica, tá? Estou falando aqui da esfera jurídica agora, tá bom? Então, a dignidade humana acaba se tornando muitas vezes o principal guia do direito aí, dessa ideia, tá bom? Enquanto isso, há aqueles também que compreendem que o seu significado, por ser abstrato e filosófico, ele é vazio de aplicação prática, ele é vazio de uma aplicação material. Olha só que interessante aqui, gente, olha só a discussão. Né? Enquanto tem aqueles que defendem que esse direito é fundamental, né? Que esse direito precisa ser preservado, que esse direito ele não pode ser simplesmente jogado aí na sociedade como um todo, né? Ele precisa ser cuidado. Enquanto tem gente que defende isso daí, né? Tem gente que diz que não, é uma coisa filosófica e abstrata. E por ser abstrata, né, ele não precisa ter esse embasamento todo jurídico aqui, não é? E a gente pode burlar esse direito, sim. Vejam bem, a Constituição Federal, ela traz para nós essa ideia do direito fundamental aí, como algo importantíssimo dentro da Constituição.
Esse direito à dignidade humana, ele é algo fundamental. Quer ver? Nós vamos ver. Vamos lá, olha só. O princípio da dignidade humana na Constituição Federal, ele é o princípio mais importante do ordenamento jurídico brasileiro. Ele se encontra aonde, professor? No artigo 1º. Não é no 2º, 3º, 10º artigo. É no 1º artigo da nossa Constituição Federal. Lá no seu inciso 3º. Lá está o princípio da dignidade humana. Olha só, o que diz o artigo 1º da nossa Constituição? Diz assim, olha: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, e aí tem 5 incisos aí. O inciso 1 fala da soberania, o inciso 2, a cidadania, o inciso 3, a dignidade da pessoa humana. O inciso 4 vai falar dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e o inciso 5 fala do pluralismo político. Olha só, inciso 3, no artigo 1º, a dignidade da pessoa humana. Estão vendo o quanto é importante? Estão percebendo aí o quão é importante essa questão da dignidade humana? Mesmo com pensadores, porque é abstrata, né? Então não se deveria dar todo esse embasamento, tem que dar todo esse embasamento jurídico, sim, porque é um princípio fundamental. E dentro da nossa Carta Magna, ele está lá, ou seja, dentro da Carta Maior brasileira, vamos ver aí, olha só, diz assim: a dignidade da pessoa humana se apresenta como um dos fundamentos primários da Constituição do Estado Democrático de Direito do país. Legal, né? Isso determina o quê? Que todas as legislações, a partir daí, elas devem obrigatoriamente, não é se ela quiser, não, é obrigatoriamente, elas devem considerar a dignidade da pessoa humana para a sua existência, impedindo a criação de normativas que coloquem o ser humano em condição degradante para a sua honra, a sua espiritualidade, a sua dignidade. Olha só que interessante aí, gente, tá? É determinante isso daqui. Então, na questão trabalhista, isso é fundamental. Então, não posso simplesmente, eu vou trabalhar de qualquer jeito. Não, é preciso que haja dignidade naquilo que eu estou fazendo. Porque eu estou fazendo o quê? Eu estou entregando o quê? Eu estou vendendo o quê? Eu vendendo, como diria Karl Marx, né? Eu estou vendendo a minha força produtiva. Eu estou vendendo a minha força de trabalho, né? Eu estou vendendo a minha capacidade pensante. Então, isso precisa ser entendido, sim, como uma dignidade, tá? Então, não pode ser feita de qualquer jeito. Não pode existir normas que burlem, né? Esse princípio tão importante que eu tenho e que é garantido aonde? Na Constituição Federal, na lei maior do país. Portanto, fica ligado, gente, fiquem ligados aí. O princípio da dignidade humana, ele é, ao mesmo tempo, o princípio mais importante do direito de países democráticos e um dos fundamentos mais difíceis de conceituar. Vocês estão percebendo isso aqui, né? Porque eu trouxe também pensamentos de pessoas contrários àqueles que não querem, né? Que esse princípio seja garantido. Então, uma vez que a natureza filosófica e relacionada com a plenitude humana, ela não é o quê? Totalmente compreendida, objetivamente compreendida, é algo abstrato. Então, por isso, muitas vezes, o que a gente faz? Vamos criar normas, vamos criar regras, vamos criar alguma lei que burle essa ideia toda. Então, pelo meio do campo
filosófico iluminista, olha só, estou falando do iluminismo, foi proposto o quê? Que não há nada mais importante para a vida de uma pessoa do que a sua dignidade. Não há nada mais importante do que a sua dignidade. Ao prezar pela dignidade de terceiros, prezamos também pelo quê? Pela minha vida. Quando você preza pela dignidade do outro, você está prezando pela sua vida também, pela sua liberdade, pela paz de espírito, pela honra e pela autodeterminação. Tudo isso é fundamental e muito importante se pensar, tá bom? Então, toda vez que você olhar para uma carteira de trabalho agora, você vai ter essa ideia. Por isso que é importante a gente estudar, por isso que é importante a gente conhecer, né? Porque às vezes a gente não discute esse tipo de assunto nas nossas aulas. Nas salas de aula ninguém conversa sobre isso e, consequentemente, a gente não entende todo o processo que acontece dentro da sociedade. E muitas vezes a gente acaba passando por situações onde nós mesmos perdemos um pouco da nossa dignidade porque nós não sabemos os direitos que nós temos para com ela. Olha só que interessante, né? Daí a importância de quando olhar agora, né, para uma carteira de trabalho, dizer, poxa vida, quanta dignidade eu tenho aqui, nesse pedaço de papel aqui, nessa carteira aqui, né? Olha só, gente, o que significa, então, o trabalho para a dignidade humana? Vejam bem, nós falamos sobre o trabalho, né? Nós conversamos bastante sobre essa questão do trabalho, né? Nós buscamos a ideia sobre a questão da dignidade humana, trouxemos os conceitos aqui, buscamos de onde veio todo esse processo aí, né? E agora a gente está tentando mostrar aqui o que é. E para o trabalho, o que é essa ideia da dignidade humana? Então, olha só, o labor, ele é considerado... Lembra que a gente está falando do labor aqui, é o trabalho, né? Vocês sabem disso, né? Então, o labor, o trabalho, ele é considerado como um direito fundamental e inerente à dignidade humana. Sendo um direito que estabelecido pela Constituição Federal e por esta tratado como primazia. Olha só, o trabalho é um direito fundamental, tá? Inerente à pessoa humana. A Constituição Federal, lá no seu artigo 1º, fala isso para nós, tá? O direito ao trabalho, a dignidade do trabalho. Então, tá lá, tratado como primazia. Nesse aspecto aí, o homem ele deve ser visto o quê? Como parceiro do processo produtivo. E não pode ser admitida uma visão de trabalho banalizada ou desprezada. Pensem bem disso daí. Nós somos parceiros desse processo, tá? Volto a repetir, aquilo que Karl Marx diz para nós, né? Eu estou ali trabalhando, vendendo a minha força produtiva, por quê? Porque eu sou o parceiro desse processo aí. No capitalismo, muitas vezes, ele só olha esse lado produtivo e do consumo, e esquece muitas vezes de perceber que do outro lado, né, tem alguém tão importante qual. E a questão da dignidade, ela precisa ser entendida a partir desse momento. Então, quando vocês ouvirem falar agora aquela famosa frase, né, o trabalho dignifica o homem, um pouco de filosofia nessa frase aí, né? Porque, professor, o trabalho dignifica o homem, mas esse trabalho que eu estou tendo está trazendo realmente essa dignidade para mim? Esse trabalho na qual eu estou aqui agora, ele está me dando condições para ter uma qualidade de vida, para sustentar a minha família? Porque se não estiver, então tem alguma coisa errada nesse processo todo aí, porque é garantido por lei, é garantido na nossa Constituição Federal, lá no seu artigo 1º, a questão da dignidade ao trabalho, no nosso trabalho. Perfeito, então, pessoal? Eu espero que tenham acompanhado aí a nossa aula
e até a próxima.